Olá, meus manos, olá, minhas manas, está tudo bem com vocês? Eu estou bem, estou muito bem aqui, muito empolgada com essa série sobre a graça. Estamos no segundo vídeo. Se tu ainda não assististe o primeiro, por favor, é importante porque estamos a construir um raciocínio. É importante começar do primeiro e até o último. Então, no vídeo passado, nós entendemos um pouquinho sobre a condição do homem caído, sobre a condição do homem que está debaixo da lei, que não tem como ele ser justo diante de Deus, perante a lei. E agora nós vamos entrar, então, na solução, né? Na solução. Vamos ler Romanos 3. Abre a tua Bíblia, por favor. Romanos 3, do versículo 21 ao 24. Diz o seguinte: mas, olha, a Bíblia quando fala mais, presta atenção no que vem depois, porque quando fala mais, Jesus, é bênção para nós. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram, ele vai voltar a lembrar, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, aleluia, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aqui então nós começamos a entender, peraí, então eu sou tida como justa. O que é ser tida como justa, né? É ter paz com Deus. A palavra fala isso. Romanos 5:1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É você não achar que Deus está pronto para te fuzilar. É você ter um relacionamento, ter a oportunidade de ter um relacionamento com Deus, porque todos os teus pecados foram perdoados. Aliás, não são perdoados, Deus pegou em todos os teus pecados e lançou no mar do esquecimento. Então, essa posição de justa diante de Deus só é possível sem a lei e por intermédio da fé em Jesus Cristo sobre todos aqueles que creem. Mas vamos então entender melhor a nossa posição nisso tudo. Vamos ler Romanos 4, do versículo 3 ao versículo 8, diz: pois, que diz a Escritura? Ela aqui agora está falando de Abraão, né? Porque todo mundo vai poder olhar e falar, não, mas peraí, então os de antigamente, os heróis da fé, no mínimo não são justificados, no mínimo vão todos para o inferno. Nananina, não. Ela aqui fala, Romanos 4, 3 a 8 diz: pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. E meu irmão, você não quer galardão segundo a dívida, porque eu acho que até que nem existe. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Estamos a entender aqui que o crer, essa justificação pela fé, não tem a ver com as tuas obras. Você é tido como justo a partir do momento que você creu. E não sei se és como eu, né? Porque se fores como eu, no momento em que eu criei, era o momento assim que... o pior momento. Um momento que, aliás, tem uma passagem aqui que fala, depois vamos ler, mas vamos terminar isso aqui. Versículo 6. Assim também Davi declara bem-aventurado, feliz o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Ou seja, felizes são aqueles que Deus considera justos, mesmo não tendo obras justas. Felizes são aqueles que Deus não imputa o pecado. Ele continua aqui a dizer: bem-aventurados ou felizes aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são encobertos.
Bem-aventurado, feliz é o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Não significa que ele não pecou ou que ele não peca, mas é que Deus não imputa, não coloca a ele a carga do pecado, o peso do pecado, porque justamente esse peso do pecado, esse salário do pecado que é a morte, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Salário é o quê? É o que tu mereces. Então, quem peca merece a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida eterna é dom. A vida eterna, você não recebe a vida eterna porque você se comporta bem, porque você é o que mais jejua, porque você é o que mais ora, porque você é o que mais lê, porque você nunca faltou no culto. Isso tudo é lícito, isso tudo é bom. Mas a vida eterna, a salvação é um dom de Deus, não depende de ti. Somente crê, somente crê. E ele continua a dizer em Romanos 5, 8, 11. Essa parte aqui, irmãos, vamos prestar muita atenção nisso aqui. Romanos 5... Ok, primeiro do 8 ao 11, depois do 12 ao 21. Do 8 ao 11 diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo não morreu na altura em que você estava a fazer algo bom. Pese embora que nós já aprendemos que, estando debaixo da lei, não conhecendo a graça, mesmo esse teu algo bom é considerado como trapo de imundícia, como algo nojento para Deus. E ele fala, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. É justificado por quê? Pelo sangue de Cristo. Só quando crês? Ou amanhã também? Ou será que o sangue de Cristo só tem poder no momento em que hoje eu criei, sou justificada, amém, recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, amanhã eu peco, eu falho, então eu já não sou digna da justificação. Mas espera aí, se no princípio tu também não eras digno, no princípio foi um presente, o problema é esse, nós não sabemos aceitar um presente, nós sempre achamos que tem que ter a nossa obra, não pode, porque é um absurdo. Como é que Deus pode fazer isso tudo por mim? É claro que eu tenho que fazer alguma coisa, é claro que eu tenho que fazer algo para merecer a justificação, é claro que eu tenho que fazer algo para ser salvo, não pode. Como assim eu criei que Jesus fez isso tudo e já sou salvo? Pois é, meu irmão, é isso mesmo. Vamos continuar lendo. Versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, grave essa palavra, se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, oh Jesus, aleluia, muito mais, estando já conciliados, estando já nessa posição de conciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Aleluia! O que o Senhor quer te falar? Que, você sabe o que eu falei no versículo 1, no vídeo 1, no primeiro vídeo dessa série, é que tu eras inimigo de Deus. E sendo tu inimigo de Deus, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, te reconciliou a Ele. Ou seja, no teu pior estado, o ato que Deus teve contigo foi de amor, foi de graça. Por que achas então que agora, estando numa posição de reconciliado, precisas fazer alguma coisa para ser tido como justo, para ser tido como santo? Isso é mentira do inimigo. Não aceita isso na tua vida, porque a reconciliação te foi dada. Deus não te pediu nada. Deus simplesmente falou para tu creres. Deus não te pediu para você fazer alguma coisa. Deus não te pediu que você agora, porque crês nele, tens que andar com roupa até aqui e nenhuma parte do teu corpo pode se mostrar e só tens que falar de uma forma, porque se não falares dessa forma, então estás a pecar, e se estás a pecar, vais para o inferno. Que? Não!
Não é isso. A graça de Deus nos liberta do pecado, mas isso nós vamos falar no vídeo a seguir. Vamos só mais uma passagem para terminar esse vídeo. Romanos 5, ainda do versículo 12 ao 21 diz: lê comigo, por favor. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Está entendendo o que ele está te falando aqui? Que a morte passou para todos os homens. Antes mesmo de você fazer alguma coisa, antes de você pecar, antes de você fazer algo bom, você nasceu, pum, pecador. Não dependia de ti. Não dependia de ti, porque a morte já tinha entrado no mundo. Então não dependia de ti. Guarda esse raciocínio, porque a graça é exatamente o oposto. Aliás, muito mais do que isso. Vamos continuar a ler. Versículo 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Porque se não há lei, como é que Deus vai imputar então que é pecador? Porque só é com a lei que nós conseguimos saber que, ok, então fazer isso é errado, fazer isso é certo. Amém? Versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Ou seja, a morte reinou até sobre... Vai procurar na história o homem mais justo, que fez as melhores obras. Vai procurar até ele, que não fez as mesmas coisas que Adão, que não pecou da mesma forma que Adão e Eva. Até ele, a morte reinou sobre ele. Por quê? Porque não depende dele, depende da posição em que ele estava, a posição de inimigo de Deus, querendo ele ou não, se esforçando ele para sair ou não. Porque acredito, os fariseus se esforçavam, mas não adiantava em nada. Vamos continuar, versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Ou seja, você já está vendo que a ofensa é tipo, meu Deus do céu, não depende de mim. Tipo, a morte passou para todos os homens e todo mundo pecou. E eu já nasci mesmo pecadora. Ou seja, é tão alto. Mas ele vai falar, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Se a ofensa está aqui, superabunda a misericórdia de Deus. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, dom é presente. Que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim um dom como a ofensa, porque um só pecou. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma ofensa, de uma só ofensa, na verdade para condenação. Mas o dom gratuito, dom é presente, é um dom, te foi dado. O dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Essa é a finalidade da graça de Deus. Justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça. A justiça também é um dom. Sim, justiça é um dom que te é dado e não te é retirado, porque hoje creste em Cristo, amanhã, sei lá, falaste mal com a tua empregada, falaste mal com sei lá o que, então já não vou ser salvo, então já não sou justo. Não, é um dom. Da mesma forma que tu recebeste esse dom, quando eras inimigo de Deus, inimigo, foste reconciliado e te foi dado esse dom da justiça, ou seja, foste tido como justo pela fé. Assim é todos os dias. Amém? E do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa, ele continua a repetir isso, continua a repetir. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, a finalidade do juízo de Deus debaixo da lei, ou seja, a finalidade daqueles que estão debaixo da lei é a condenação, porque ninguém será salvo. Ninguém será salvo por obedecer à lei. Amém? Veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça. E esse ato de justiça não é o teu, meu irmão. Esse ato de justiça é de Cristo. Por que então que você é justo?
pela justiça de Cristo. Amém? E se Jesus continua sendo justo hoje, obviamente você também é justo. Se você está querendo dizer, não, já não sou justo porque fiz isso, fiz aquilo, opa, então estás a querer dizer que os teus atos estão acima dos atos de justiça de Cristo. Eu não acho. Assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Ou seja, eu nasci, aí na linha falando, nasci, já era pecadora. Não fiz nada, mas já era. Porque não dependia de mim, mas dependia daquele Adão e Eva que fizeram com que a morte reinasse sobre todos nós, o pecado reinasse sobre todos nós. Então, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Ou seja, não depende de mim. Eu sou salva a partir do momento que eu creio, que eu tenho a fé em Cristo, na obra dele. Deus me perdoou de todos os meus pecados de hoje, de ontem, porque ele pegou nos meus pecados e lançou no mar do esquecimento. Dos de amanhã, sim, dos de amanhã. A menos que estás a querer dizer que amanhã vais acordar, vais pecar, e então esse teu pecado vai ser pior do que quando eras inimigo de Deus. Não acho. Não há nada pior do que estar nesse estado de inimigo de Deus. E sendo inimigo, Deus te abraçou. Deus te reconciliou. O que achas que ele não vai fazer mais agora? Uau, aleluia. Versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. No lugar onde você era chamada de inimiga de Deus, você agora é chamada de filha, filho. Não depende de ti. A paternidade de Deus não depende de ti. No lugar onde você era chamada pecadora, hoje você é chamada justa. Isso mesmo, justa, santa, aleluia. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Irmãos, aqui a palavra está nos dizer que da mesma forma que você, quando estava debaixo da lei, não importava o que você ia fazer, se você ia fazer atos bons, atos maus, você permanecia, estás debaixo da lei, estás debaixo da lei da morte. Logo, essa era a tua condição. Logo, a condenação era o que te esperava. Da mesma forma, estando nós debaixo da graça de Deus, crendo na obra consumada de Jesus, crendo que ele levou na cruz tudo aquilo que nós merecíamos, a morte que nós merecíamos, tudo, as chibatadas, o sofrimento ele levou. Da mesma forma que quando ele ressuscitou, juntamente com a ressurreição dele veio a justificação. Isso está em Romanos 4, 25, diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Assim também, irmãos, eu sei que isso pode te levar a pensar, mas Sandrina, estás a falar isso, então no mínimo posso viver a pecar? Não! Fica aí, vê o próximo vídeo e vamos entender o poder da graça, vamos entender o poder do evangelho da graça. Mas por agora é isso que tens que entender, é isso que realmente tem que ficar na tua mente, que independentemente, meu despertador, que independentemente daquilo que você faça, você é santo. Se você crê em Cristo, você é santo, você é justo. E é claro que, estando nós nessa posição de filhos amados que entendem a graça, aí somos uma nova criatura. Aí já não há mais prazer no pecado. Mas não vou falar mais porque isso vai ser no próximo vídeo. Fica aí, deixa um comentário, compartilha esse vídeo, compartilha essa série, porque eu creio que muitas pessoas serão libertas. Sério, a graça, o conhecimento da graça nos liberta de tantas coisas, nos liberta da depressão, nos liberta da culpa, da condenação, pensamento de condenação, porque eu não preciso ser perfeita.
Porque já Cristo é perfeito e por causa da perfeição dele, da justificação dele, eu sou filha. Eu levanto todos os dias a dizer, eu sou santa, sou filha, sou justificada, sou amada, sou perdoada, sou remida. Essa é quem a Sandrina é, independentemente de. Amém? Então, nos vemos no próximo vídeo.